Lá vem o navio negreiro, vem chegando na Bahia. Lá vem o navio negreiro, vem chegando na Bahia. Peregum, Aroeira, chama Guiné pra benzer navio. 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 Bom dia. Bom dia. Depois, quando eu morrer, eu quero morar no tronco de um baobá. E nesse baobá eu quero viver que nem na barriga um bebê. Todos os discos que eu fiz sempre tiveram alguma coisa, alguma relação com alguma coisa muito íntima que eu estava vivendo, ou que eu estava processando, ou que eu estava amadurecendo pessoalmente, sabe? Quando você tem um encontro com pessoas que entendem isso e entendem isso na tocada, porque às vezes você entende no pensamento, mas você não consegue reproduzir aquilo, sabe? Aí isso é raro, isso é muito raro. Um compromisso com a criação. E aí isso eu acho a beleza, assim, a representação da beleza no mais alto grau, sabe? Raiz do céu. Baobá eu sou, sei bem, ele é um sol a sol, um baobá e eu. A Elessi, né, como cabeça do negócio, ela pensou em muita coisa que a gente, que seria possível da gente acompanhar, mas que a gente sente também, né? Muitas das mensagens que ela quer passar transmite isso, embora a cabeça dela seja muito mais ampla e mais avançada do que a nossa, né, nesse sentido. Esse disco coincidiu com essa mudança radical que aconteceu na minha vida, que eu sou uma carioquíssima e que mudei pela primeira vez para um outro lugar. E foi um período, a princípio, muito difícil, porque eu sou muito ligada ao Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo foi se transformando numa coisa curiosa de eu estar longe, mas cada vez mais próxima das minhas origens, do que eu mais ouvi lá atrás, na minha infância, na minha primeira idade, sabe? Eu acho que a coisa mais importante nesse processo foi uma coisa tão à vontade, um processo que foi tão à vontade, eu me senti tão em casa com eles.
Oxum baile, oh, lele baile, oh. Oxum baile, oh, lele baile, oh. Oxum baile, oh. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Marcelo Galter. Mas é uma coisa da música do Marcelo ser uma música que foi muito revolucionária pra mim, muito marcante. E foi alguma coisa muito arrebatadora no sentido de uma sonoridade que eu não tinha visto ainda da música brasileira. Ela é compositora como intérprete também. Ela compõe ao vivo. Uma das coisas mais fortes que ela tem. O meio de expressão dela principal é uma coisa que nos atinge pelo corpo. E eu acho que a gente perseguiu isso em todo o repertório, assim. A cidade é moderna. Acabamos chegando nessa formação com o Leidson Galter, que é baixista, e o Reinaldo Boaventura. A gente acabou pensando por uma proposta também do Silvio Fraga, que é um cara muito importante, pensou muito todo o processo de criação desse disco, teve muita participação do Silvio, e ele teve essa sacação. Por que a gente não faz uma coisa mais concisa ali? Tá tudo presente na música que eles fazem, né? Pensava o filho calado, pensava o filho ouvindo. E entendendo que esses três músicos, eles têm muitas possibilidades. O Leidson, eu costumo dizer que é como se ele fosse uma base mesmo, uma base pra mim, sabe? Eu tô sempre muito colada nele. E eu via. Ele sofre muito. Essa sacada final, hein? Porra! Não aguardando. Caraca, isso aí foi pelo menos essa eu acertei. Essa do meio da sinfônica. ficou. Eu perdi ela. Esse aí que eu o teste inteiro. Não cresci o segundo. E o Rei, eu acho que teve uma coisa curiosa, que é a comunicação de variação timbrística, porque eu sou muito pirada nisso, né? De trabalhar com silabações diferentes, e bebi muito nessa fonte também porque ele tem uma riqueza absurda, né? Nesse sentido, de muitas sonoridades. Então a gente comunica muito. Muito sagaz, assim, quando você provoca ele é capaz, se você deixar ele à vontade mesmo na música e provocar ele, né, no sentido dele liberar o que ele tem de melhor, de mais livre, de mais espírito de criança, né? Eu acho que a mistura deu uma coisa muito diferente do que a gente já tinha feito aqui, assim. Foi um encontro muito lindo, assim. Talvez o quarto ou quinto disco que eu gravo, assim, pela Rocinante. E a sonoridade é totalmente diferente dos outros discos que a gente gravou, porque ela tem uma percepção de roteiro, assim, muito interessante e, pra mim, muito novidade, né? Não tem nenhuma peça solta no roteiro. A música Cobra Coral é uma música que direcionou a sonoridade que eu estava querendo mostrar com esse trabalho. Para mim foi muito determinante no sentido de ter toda a negritude ali, lá na frente, num tempo que nem é esse tempo, sabe? Que tá lá na frente, sabe? Acho que a importância de entender a atualidade dessa ancestralidade, né? E isso é uma coisa que tá faltando, que eu acho que a gente precisa
tá mais atento a isso, sabe? A casa onde a gente mora. Uma outra música que foi muito emocionante foi Nonada, que a gente gravou voz e piano. E pra mim é uma música difícil no sentido de... ela tem uma extensão muito grande e ela é muito sinuosa, então eu tenho que ficar trabalhando com ajustes vocais, com ajustes de registro, né? Eu tava um pouco receosa de gravar, mas a gente fez uns 3 takes, foi ajustando aquilo. E no terceiro começou a cair uma chuva torrencial que estava totalmente invadindo o som, né, da gravação. Mas aí a gente pensou assim, cara, esse som tem que entrar. Tá, faz parte disso, faz parte desse momento. Então a gravação tá com um som de chuva bem forte. E foi muito emocionante. O disco tá uma coisa, como é que eu posso dizer, misteriosa. Ainda vai ser descoberta, ainda até por nós mesmos que estamos fazendo parte desse trabalho. Acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa. É um disco que vai ser um disco para o futuro. É uma sonoridade muito interessante. Eleci, uma cantora maravilhosa. E tocar com os meus amigos, Leidson Galta e Marcelinho, com ela, fazer parte de tudo isso aqui é muito maravilhoso. Eu acho que um momento muito especial da gravação foi com aquela música Cativeiro de Iaiá. Foi uma alegria muito contagiante, né, que a música nos trouxe, assim, e eu acho que ali realmente se acendeu, assim, uma chama especial de grupo, né, assim, a realização de uma coisa que a gente estava muito afim de fazer. Isso foi muito impactante também. Cativeiro de Iaiá, com licença, eu não quero. Cativeiro de Iaiá, com licença, eu não quero. Assim, mas eu acho que é um resultado de uma história de vida, de amor, de convivência que a gente vem construindo mesmo, sabe? Isso tudo tá à frente de, acho que tudo que eu falei. Eu acho que o sentimento mesmo, que o afeto é a coisa mais... é o que dá a originalidade do que a gente está fazendo. Liberdade que tem a ver com a gente, sempre teve isso. Isso é o que mais representa o povo negro, é a liberdade, né? Livre pros erros, pros tropeços, e que na verdade viravam coisas muito vivas, né, de criação musical. Isso, essa abertura pro risco, pro improviso, pra vivência musical que é mais... que é mais estimulante, sabe? Eu acho que isso é a marca principal para esse trabalho. Cativeiro de Iaiá, cativeiro de ioiô, cativeiro ioiô. Cativeiro de Iaiá, cativeiro de
me pergunta mais aí. Pronto? É limão? Porra, enorme daquele. Galera, bora gravar Yatra? Yeah. E a Ali lente, não tamanho daquele limão, vai. Vou ter que arranjar É só laranja? molhado. A fruta quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta. O caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial.